E eu estou de volta aqui com o Marcelo Zanin, estamos falando de postura. Falei no bloco anterior aí sobre tênis com molas. Não é correto, né, Marcelo? Para caminhar, para correr, não. E você sabe que eu imaginava que fosse correto. Não é, porque a gente tem a história do impacto. Por isso que a tendência é que se pense, preciso amortecer. Mas espera aí, nós caminhamos, nós temos uma estrutura, principalmente na região do calcâneo, um sistema de amortecedor no próprio pé, com arcos na região plantar, exatamente para isso. Então não há necessidade para uma corrida, para uma caminhada que tenha tanto amortecedor, principalmente esses de 12 molas, é um absurdo, né? Ô Marcelo, vamos falar de calçados, né? Pois não. Quais são os calçados corretos, por exemplo? Mulher usa muito salto, sapato de bico fino, isso é prejudicial à postura? Mas elas não vivem sem, né? Não. Aliás, a mulher fica bonita. Eu gosto de mulher de salto. De salto, é. Na verdade, existe até uma pesquisa que, pela evolução, as mulheres tendem a se sentir melhor com uma altura no calcâneo de 2 a 5 centímetros. Então, quer dizer, normalmente pode ver que é muito comum os pacientes dizerem que eu me sinto melhor quando eu coloco um saltinho. Então, isso até é permitido. Um salto mais alto vai gerar um desequilíbrio maior, um desequilíbrio anterior. Consequentemente, para quando você coloca o seu pé numa inclinação muito grande, você sobrecarrega aquela musculatura da batata da perna, da panturrilha. Isso faz que quando você descer desse salto, essa própria musculatura comece a agir sobre o joelho. Então faz aquele joelho muito para trás, em hiperextensão. Então isso não é interessante. Mas eu sei que tem muitas bancárias, né, executivas que acabam utilizando, e próprias mulheres que adoram um salto maior. Que não desce do salto. Exatamente. Só para dormir, né? Mas sofrem consequências dessa altura. Com contínuo uso, com o passar dos anos, ela pode vir a ter problemas. Sem dúvida. Então o que a gente acaba aconselhando, assim, então que pelo menos tenha uma educação para se alongar, pelo menos essa parte posterior da coxa, a panturrilha. Marcelo, vamos falar de um assunto que também eu acho que interessa ao nosso telespectador, quem tem filhos pequenos, em relação aos tamanhos e aos pesos das mochilas, né? Isso pode trazer problema na coluna, não pode? Sem dúvida, quer dizer, hoje a Organização Mundial de Saúde tem como o peso médio 10% do peso da criança, né? Que seria o peso da mochila. E isso é um tabu muito grande, né? Porque, assim, na verdade, eu acho que deveria ter uma conscientização não só dos pais, e eu aí posso falar de carteirinha, porque tenho 3 filhos, e quando se pede para tirar um livro dentro da mochila, não posso, porque hoje eu vou utilizar. Então, até a escola da minha filha teve um bom senso, eu achei muito interessante, de ter um espaço na escola, como se fosse um armarinho para cada criança. Que a criança guardar lá. Isso é interessante, a criança não utiliza uma mochila tão pesada, porque eles querem levar todos os livros para montar. Ficar puxando mochila no carrinho. Mochilinha também. Melhor? Nesse sentido, sim. Né? Do que, agora, quando colocar uma mochila, colocar abraçando toda a região e os dois lados, jamais um único lado, que é como a criançada gosta de andar, né? Um único lado carregando essa mochila. E o hábito aí que os pais têm de mandar a criança, por exemplo, se sentar retinha na cadeira ou andar empinada, isso está errado? É um tabu, você vai querer brigar com uma coisa que a criança não consegue fazer. Nenhuma criança vai sentar-se uma postura correta se ela não tem condições. O adulto até pode, de maneira se policiando, tentar entrar numa condição dessa. Tentando manter. Porque agora que a gente menos espera, a gente cai, né? Isso. Então, com a criança, para uma criança que não se senta corretamente, que adora sentar com uma perna embaixo da outra, a tendência é que essa criança já tenha alguma alteração. Aquilo, ela é uma busca do conforto. E quando a gente acaba solicitando senta direito, na verdade a criança vai ficar por 2 minutos, se conseguir, daqui a pouco ela volta à posição anterior. Por quê? Porque ela vai buscar o conforto. Então existe um desequilíbrio. Pode parecer até iniciando um grande desequilíbrio postural, mas já existe. E pode ser em diversos aspectos, até mesmo mastigatório, aspecto ocular, que nós falamos, alterações do crânio. Quer dizer, todas essas alterações podem fazer com que essa criança, que ao sentar não se senta corretamente,
tem alguma alteração. Marcelo, hoje todo mundo, de certa maneira, tem dor em algum lugar, né? E é normal as pessoas recorrerem a anti-inflamatórios, ou seja, se automedicam, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu, por exemplo, estou com uma dor aqui no tornozelo, né? A primeira coisa que eu pensei hoje pela manhã, eu falei, eu vou tomar um anti-inflamatório, porque eu devo ter torcido. Eu sei que não é correto. Muitas vezes resolve, outras vezes não. Quem medica é o médico. Isso tem que deixar bem claro, né? Ninguém, nem fisioterapeuta, nem o paciente deve se medicar. Isso está claro. Então, quem dá o medicamento correto para aquela queixa é o médico. Então, dessa maneira, as farmacinhas que nós temos, que os pais acabam tendo em casa, que qualquer dorzinho que tenha, vai lá e toma um remédio, isso é errado, se não tem indicação médica. Outra coisa que acontece muito é o paciente ter dores do corpo inteiro e sair do ortopedista ou outro especialista em dores com um diagnóstico de fibromialgia, né? Parece que todo mundo está com fibromialgia, né? O que é afinal essa doença e como que se faz um diagnóstico desses? Olha, primeiro existem 18 pontos no corpo, né, simétricos, que é onde normalmente o reumatologista, que é o profissional da área, para estar realizando esse tipo de diagnóstico. Dentro da nossa formação, principalmente a formação francesa, existe que um paciente que apresenta uma alteração do equilíbrio em 3 níveis, por exemplo, pé, olho, ouvido, um problema mastigatório, por exemplo, como bruxismo noturno, rangimento dos dentes, e às vezes uma alteração emocional, isso pode gerar sintomas de fibromialgia. Bom, essa fibromialgia vai gerar essa dor por todo o corpo, por quê na visão dos franceses? Porque o corpo está em desequilíbrio, ele tem que se autoajustar. Nesse autoajuste é que você vai gerar pontos de tensão na busca desse equilíbrio. Marcelo, essa história de acordar com dores e botar a culpa no colchão, né? O colchão tem papel importante, por exemplo, na postura ou nas dores? Sem dúvida, o colchão de boa qualidade ele é fundamental. Porque a gente dorme no mínimo 6, 8 horas por noite, né? Quer dizer, uma boa parte da vida a gente passa no colchão, né? Sem dúvida, e um colchão de boa qualidade, seja quem prefira de espuma ou de mola, que seja de boa qualidade. Hoje as camas estão maravilhosas, que aqueles colchões king size. Exatamente, mas hoje já existe até, para casais, áreas específicas de densidade para o marido, se é muito diferente o peso da esposa do marido, existe já essa diferenciação. Então, o colchão, por exemplo, tem que ser de boa qualidade. A mulher é magro, um é gordo, até hoje magro. Já existe essa diferenciação, já consegue você colocar dentro da densidade adequada para cada um. Lógico que se você vai deitar no colchão que você dorme todas as noites e nunca sente nada, se uma noite qualquer você deita e ao acordar está com dor, você não pode culpar esse colchão. Aí é o segredo. E que muitos pacientes acham que está na hora de trocar o colchão. Mas caramba, até ontem eu não estava sentindo dor ao acordar. Por que hoje? Durante a noite, você tem algumas atividades. Por exemplo, das 7 às 9 da manhã, dentro da medicina chinesa, que eu não sou especialista, mas que a gente tem conhecimento, é a ação do estômago. Então você tem uma hiperatividade. Outra coisa, o fígado durante a madrugada também tem uma ação importante. Então, se você, por exemplo, ao jantar, comer um excesso de queijo, por exemplo, durante a noite você vai ter uma alteração dessa digestão. Pela manhã é possível, e muito possível, que você acorde com uma sensação de torcicolo. E você vai achar que é o travesseiro. Mas só naquela noite que aquele colchão não estava bom, então é por aí. O colchão, para a gente dizer que um colchão não está bom ou que não é bom, eu tenho que estar com várias noites sentindo e acordando com alguns desconfortos. A gente está indo aí para o intervalo comercial e na volta eu continuo conversando aqui com o fisioterapeuta Dr. Marcelo Zanin.